Sejam bem-vindos, ouvintes do Mas e Si, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala, como você sabe, é o David Ribeiro e é sempre uma grande satisfação estar aqui com você em mais esse episódio do Mas e Si. Nós estamos chegando no número de 95 e o convidado de hoje está nos dando a honra de gravar o episódio 94. Ele não vai lembrar disso, mas uma situação que na época lá ele estava terminando o mestrado dele na UFMG, e eu tava quase terminando o meu, a gente comunicava todo mundo lá da pós por e-mail. Aí quando eu terminei o mestrado, ele foi e mandou um e-mail pra mim assim, né, no grupo lá dos e-mails do mestrado, ele falou assim: troca esse negócio seu aí debaixo do seu e-mail, que você não é mais mestrando, você é mestre. Quem tá aqui conosco pra falar sobre isso, sobre o assunto de hoje, que é uma questão gargalo que a gente tem em nosso país, que é a má distribuição de renda, e é um livraço mesmo, é Bruno Caraza, pra gente falar sobre o país dos privilégios. Bruno, é uma satisfação muito grande estar aqui com você no Mas e Si. Ô, David, eu que agradeço esse convite, poder reencontrar com você depois de tanto tempo, né? Lá da pós, lá na Faculdade de Direito da UFMG. E muito bacana esse trabalho que você está desenvolvendo aí, já são 94 episódios, né? Conversando com muita gente aí, relevante na discussão do direito. Então, você está de parabéns. Então, estou bem, muito honrado de estar aqui falando com você e com seus ouvintes, com quem acompanha aí o seu podcast. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema. E é muito. A felicidade é minha, porque assim, eu acompanho. E aí tem uma outra curiosidade, eu não sei se você tem ainda aquele blog seu que você colocava as artes lá e tudo. Você tem ele ainda? Uhum. Eu leio Não, muito. começou ali, né? Começou ali. É, toda a minha trajetória aí começou naquele blog que eu escrevia, chamava Leis e Números, né? Isso Escrevia mesmo. lá na época da pós, e foi o blog que abriu as portas, né, para eu escrever. Depois o blog acabou indo para a Folha de São Paulo, aí chamava-se O Espírito das Leis, e aí depois foi por causa disso tudo que eu fui chamado para escrever no Valor, né? E aí foram abrindo várias portas, né? O blog está lá parado porque agora a minha produção acaba ficando mais, né, nas outras mídias, né? Na coluna no Valor, nos comentários que eu faço no Jornal da Globo, na CBN, então... Mas a origem de tudo aí da guinada da minha trajetória foi aquele blog que eu compartilhava com vocês lá no grupo da pós. Eu lembro muito bem. E além do blog, Bruno, conta pra gente aí, pros ouvintes e para os ouvintes, como que o Bruno tá inserido nessa discussão aí sobre essa questão que é bem estrutural nossa, né? Essa questão da renda no Brasil, essa questão dos privilégios, é um gargalo, uma dificuldade, um tabu que a gente tem muito dificuldade de falar, né? E toda vez que a gente fala, esse discurso é interrompido. Mas conta brevemente para ouvinte entender quem, apesar de você participar de inúmeros podcast, tá na televisão, tá nos jornais aí, escrito e impresso. Então, conta um pouco aí pro ouvinte te situar quem é o Bruno. Então, essa história é um pouco comprida, né? Vou resumir aqui. Logo que eu me formei originalmente em economia na UFMG, final de 98, e eu dei a sorte de, logo que eu me formei, eu passei no concurso e fui morar em Brasília. E fui trabalhar no Ministério da Fazenda, e lá no Ministério da Fazenda eu acompanhava muitas das discussões do Ministério da Fazenda, tanto internamente como no Congresso, né, os temas da agenda do Ministério, e sempre me chamou muita atenção como que os lobbies se organizavam, né? Eu via aquele entra e sai dos gabinetes de Brasília, de representantes de empresas, de escritórios de advocacia, né? E todos eles ali querendo puxar a sardinha para a brasa deles, né? Tentando mudar a lei em algum aspecto que pudesse melhorar assim as condições, né, dos grupos que eles representavam. Então, isso sempre me chamou muita atenção. Aí, depois de um tempo, eu voltei para BH e decidi estudar Direito. Foi aí que eu fiz, na época era vestibular ainda, não era nem Enem.
Já tinha feito até mestrado em economia, mas sentia essa necessidade de entender como que o sistema jurídico brasileiro funcionava. Então, entrei na UFMG de novo para fazer graduação em Direito, e me incomodava muito como que a maior parte das disciplinas do direito tomavam a lei como se a lei tivesse caído do céu, né? Desconsiderando muito do processo de concepção da lei, como que os lobbies atuavam. Então, essa coisa sempre me incomodava. E aí, quando eu fui fazer o doutorado lá, que aí a gente se conheceu lá na pós, né? Eu Isso. resolvi puxar essa discussão, né? Meu objetivo ali no doutorado era tentar investigar como que os lobbies eles influenciavam a atuação do Congresso. E aí eu fiz isso cruzando dados de doação de campanha de grandes empresas com a participação dos congressistas, né, dos deputados e senadores no Congresso. Então, era basicamente ver quais as empresas doavam para quais deputados e senadores, e se aqueles deputados e senadores, quando eles exerciam os mandatos, se eles atendiam os pleitos daquelas empresas, né? Então, é mais ou menos o objetivo de mostrar como que as engrenagens da distribuição de renda, da má distribuição de renda, funcionam no Brasil, né? Então, isso foi o meu objeto da minha tese, e isso acabou me despertando para uma agenda maior, né? De como que esses mecanismos eles acabam gerando esse processo de concentração de renda que a gente tem no Brasil, que não é só próprio das empresas, né? Ele atinge também outros grupos que se organizam de forma muito forte, poderosa, e pressionam o Congresso, pressionam o Poder Executivo, né, nos ministérios, no presidente, né, no Palácio do Planalto, pressionam o Judiciário. Então, assim, de uma forma muito pessoal, assim, até meio que paralela, porque essa é uma agenda que eu toco de forma independente, né? É algo que eu toco mesmo como um projeto pessoal, fazer esse tipo de pesquisa e trazer, né, jogar luz sobre essas engrenagens aí da política brasileira que acabam gerando esses benefícios para grupos de interesses muito específicos. E com esse novo livro seu, você, pelo que deu para entender assim de imediato, você teve a preocupação não só agora com a questão de como a política influencia na formação do direito, mas agora você teve a preocupação com uma coisa um pouco antes, né, que é a questão estrutural mesmo, e como que esses grandes, vamos dizer assim, como que essas grandes instituições da República, elas também participam dessa desigualdade e acham que tá tudo certo e não tem que mexer em nada mesmo, e é uma infelicidade que a gente tem num país tão rico como esse que a gente vive aqui, né? Então, esse livro seu cara, eu fiquei impressionado, assim, muito impressionado. É um tema espinhoso, né, David? Muito. Acaba que a atuação do Estado, o Estado brasileiro, ele sempre foi, né? Não é uma coisa desse governo, do governo anterior, é uma coisa histórica, né? Da formação do Brasil, né? O Estado brasileiro ele é muito capturado por esses grupos de interesses, por esses lobbies, né? E acaba que no dia a dia da política, né, da atuação do Congresso, né, das decisões dos tribunais, das decisões do Poder Executivo, né, na edição de medida provisória, na edição dos decretos, né, por meio do sistema tributário, por meio da concessão de crédito dos bancos públicos, por meio das estatais. São vários caminhos em que o Estado brasileiro acaba gerando benefícios, né? Por isso que eu falo de privilégio, né? Porque privilégio, se a gente pega na origem da palavra do latim, né? Privilégio vem de lei privada, né? Que no fundo é o que representa esse processo, né?
a lei que a gente estuda lá no primeiro período de direito, que a lei deveria ser geral, abstrata, né, aplicada para todo mundo, acaba que no Brasil ela muitas vezes ela é concebida, às vezes assim, ela é formatada especialmente para beneficiar um determinado grupo, conceder uma isenção tributária para um determinado grupo, é, conceder um crédito subsidiado para outro grupo de empresas, fazer pagamentos muito elevados para certas categorias de servidores públicos. E no fim das contas, quem acaba pagando por isso tudo é a população em geral, né? Porque esses privilégios, né, seja das isenções fiscais, né, dos benefícios tributários, dos supersalários, das várias isenções que a gente tem no Brasil, né, isso acaba fazendo com que a gente tenha que ter uma carga tributária muito elevada para pagar todos esses benefícios. A gente acaba tendo uma situação fiscal que acaba sendo prejudicada e exigindo corte de política pública. Então, de uma forma geral, é a população, justamente a população que não tem acesso a esses canais privilegiados, né, de poder, é justamente a população, a grande massa, né, de brasileiros mais pobres, sobretudo, que acabam pagando o preço dessas benesses que o sistema político gera para alguns grupos, né? Então, esse preço, a população mais pobre, ela paga, seja com uma carga tributária alta, seja por meio de serviços públicos sucateados, né? Seja por meio de produtos que a gente adquire que são de qualidade inferior, né? E até mesmo assim, em grandes tragédias, né? Imagina um grande acidente ambiental causado porque a fiscalização ou as regras ambientais são frouxas porque houve um lobby para você afrouxar as regras de licenciamento ambiental, né? No fim das contas, quem paga, às vezes com a própria vida, é a população que não consegue ter esse tipo de tratamento que alguns grupos têm do Estado brasileiro nos diversos poderes e nos diversos níveis, né? Tanto União, quanto estados, quanto municípios. Ô Bruno, o que chama atenção é porque toda vez você já até começou a falar aí sobre o que é o conceito, a origem etimológica do conceito de privilégio, mas dentro do que você se propôs a discutir, e inclusive eu tenho uma experiência muito pessoal com alguns colegas que pertencem ao Ministério Público e ao Judiciário, quando determinados assuntos como esse vão sendo discutidos com eles, eles não entendem que são privilégios, eles entendem que são direitos. E não tem discussão. Não tem discussão mesmo, eles entendem que são direitos. E aí eu queria que você pudesse explicar pra gente como que você diferencia essa ideia desse privilégio de um benefício legítimo e de um direito. Porque esses conceitos aí, eles estão imbricados e muitas das vezes as pessoas acham que são a mesma coisa, e não são, né? E você deixa isso bem claro, assim, no seu livro. Uma ótima pergunta, né, o David? Até parabéns aí, uma pergunta muito interessante aí, porque exprime muito bem esse estado de naturalização das coisas que a gente tem no Brasil, né? Todas as pessoas que têm recebem um tratamento privilegiado, elas tendem a justificar, a naturalizar, né, e a defender aquele privilégio como algo que é um direito, né? Isso é muito comum, né? Se você pega, por exemplo, uma empresa, né, a empresa que recebe aí, às vezes, bilhões de reais milhões de reais de benefícios tributários, ela justifica falando que o Brasil, a gente tem uma infraestrutura muito precária, é muito difícil fazer negócio no Brasil, a mão de obra no Brasil não é qualificada,
a carga tributária no Brasil é alta, então, quando eu consigo um benefício tributário, na verdade, eu estou sendo compensado por todo esse Estado que é desfavorável a se fazer negócio aqui no Brasil. Né? Então, tem essa naturalização. Né? Quando você pega uma categoria de servidor público também, né? Principalmente essas mais poderosas, né? Você citou aí a magistratura, citou aí os membros do Ministério Público, né? Em geral, as carreiras jurídicas têm esse poder muito grande no Brasil, né? Falando aí com um público que acredito que seja boa parte dos ouvintes aí do seu podcast, né? As carreiras jurídicas, mesma coisa. Elas justificam seus privilégios. Olha, o juiz, quando ele fala que ele... quando a gente vê, né? E está sendo cada vez mais frequente, a gente está vendo aí, né, nas manchetes aí dos jornais, nos portais da internet, né? Juízes ganhando boladas de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil reais às vezes, né? O juiz justifica isso, falando que, olha, tá tudo, nada disso é indevido, né? Tudo isso está previsto em lei, né? Tudo isso são direitos que foram assegurados pela categoria no passado, né? Então, há uma justificativa em termos da legalidade desses pagamentos, né? Num caso como no outro, são situações que, apesar de serem benefícios legais, previstos em lei, né, que seguiram o devido trâmite legal, na verdade, esses pagamentos são pagamentos que podem ser considerados privilégios porque eles não são acessíveis para a população como um todo. Tá? Então, por exemplo, quando uma empresa ganha um benefício tributário de milhões de reais, mesmo que seja previsto legalmente, mesmo que ele seja justificado por esses argumentos que eu citei, né, quando o Estado deixa de arrecadar tributos para conceder esse tratamento especial para essa empresa, o Estado está penalizando a sociedade como um todo, porque aquele recurso vai deixar de financiar políticas públicas em detrimento de apenas uma empresa, né, um determinado setor. Né? Mesma coisa quando se vai falar desses privilégios dessas carreiras, como magistratura, como Ministério Público, como os honorários da advocacia pública. Né? São pagamentos legais, foram previstos em lei, mas são pagamentos que estão descumprindo uma cláusula que está, inclusive, na Constituição, que é o teto de remuneração dos servidores públicos, que foi criado justamente para não ter esses pagamentos exorbitantes. Então, quando a Constituição estabelece que nenhum servidor público pode ganhar mais do que o teto, né, que é o subsídio do ministro do Supremo, é uma marca republicana que a Constituição estabelece para coibir abusos. Né? Então, o pagamento dessas carreiras é legal? É legal, mas ele não é republicano. Né? Porque quando você faz esses pagamentos, você está deixando de fazer uma série de outros gastos que poderiam estar beneficiando um contingente muito maior de pessoas. Né? Então, você pega, por exemplo, os pagamentos do judiciário. Só o que o judiciário, a carreira da magistratura recebe acima do teto, no ano passado recebeu acima do teto, são 10 bilhões de reais. Né? Isso, eu não estou falando do salário dos magistrados, que é um salário que gira na casa dos 40 mil, né? Às vezes até muito próximo do teto, que é 46 mil reais. Né? Já é um salário muito elevado para o padrão do Estado brasileiro, para o padrão da sociedade brasileira. Se a gente olha só o que se pagou acima do teto no ano passado, dá mais de 10 bilhões de reais. Esses recursos
poderiam estar sendo usados para, por exemplo, pagar transferências de renda para a população, né? Imagina quantos pagamentos de Bolsa Família não se faz, quantos milhões de famílias que são atendidas, né? Poderiam ser atendidas. Imagina quantas bolsas de pesquisa nas universidades que se poderia fazer com esse recurso, né? Então, é um privilégio no sentido que ele beneficia um grupo restrito. No caso dos magistrados, algo como 18 mil magistrados, de um lado, e do outro lado você poderia estar beneficiando milhões de famílias brasileiras de gente que vive na miséria, né? Ou você poderia estar ampliando o número de jovens no Brasil que poderiam receber o programa Pé de Meia, por exemplo, para manter os jovens na escola, né? Um programa que tem inúmeros outros benefícios para a sociedade, né? Em termos, inclusive, de redução de violência, em termos de preparo desses jovens para o mercado de trabalho, de criação de oportunidades. Então, são pagamentos que são feitos com uma base legal, mas que, na verdade, são privilégios porque concentra a renda na mão de poucas empresas, poucas categorias de servidores, em detrimento de um universo muito maior de brasileiros que ficam desamparados. O Bruno, eu sempre escutei, toda vez que entra nessa discussão no meio das rodas de conversa dos amigos, se você vai pro lado do empresário, ele vai trazer esse argumento que você trouxe aí. Eu tô gerando emprego. Então eu tenho que ter uma contrapartida. Se você vai, por exemplo, tomando com experiência pessoal desses colegas que eu tenho afinidade, tenho intimidade para poder conversar isso com eles, da magistratura, eles viram pra gente e falaram assim, olha, se o juiz trabalhar o tanto que ele trabalha na iniciativa privada, ele trabalha no Poder Judiciário, ele trabalha na iniciativa privada, ele ganharia muito mais. E eu sempre respondo assim, então por que você não foi pra iniciativa privada? Porque na iniciativa privada você vai ter que ter um capital político, social, que vai te permitir trabalhar esse tanto e ter esse tanto de dinheiro que você tem. Você não vai, sabe por quê? Pelo menos esses colegas que eu tenho da magistratura, eles não são de famílias tradicionais nem nada, né? E eu lembro muito bem daquela parte que você coloca lá no seu livro, lá do miserê, do Ministério Público. Infelizmente, eu não sou de família humilde. E eu vou gastar só 23 mil. Você lembra disso, né? Foi na época, deu uma confusão, claro. Em 2019, né? Ali sim. Na Rádio Itatiaia, todo mundo ficou assim. Sim, sim. E eu fico olhando assim, realmente, ele gera emprego. Ele precisa de isenção, ele precisa de um incentivo para crescer e tudo. Sim, mas será que esses incentivos, essas coisas são proporcionais ao que ele vai retornar para a sociedade? E a mesma coisa o Poder Judiciário, você trouxe os exemplos aí, né? E outras carreiras, como você tá escrevendo muito aí sobre a questão dos honorários públicos. Então, é algo que chama bastante atenção, porque o poder público nessas carreiras parece que virou um lugar de se enriquecer, sabe? E as pessoas não têm tempo de ficar refletindo sobre se a pessoa tá ou não se beneficiando dessa discussão toda. Então, acaba que como é que fala? A pessoa que é prejudicada, ela não entende, e a pessoa que é beneficiada, ela entende que é direito. David, isso acontece com muita frequência, né? E tanto num caso como no outro, né? Eu vejo como um discurso dessas categorias, elas querem ganhar de todos os lados, né? Então, por exemplo, quando você vê essas categorias do serviço público, né, que são, é importante dizer, são categorias muito restritas, né? Não é uma generalização dos servidores públicos em geral no Brasil, né, como um todo, né? Pelo contrário, né, os servidores públicos no Brasil em geral recebem muito pouco, né? Comparado com o setor privado, né? Você pega uma professora de escola pública, recebe bem menos do que uma professora de escola privada, né? Uma enfermeira do SUS recebe menos do que a enfermeira de um hospital privado. Mas essas categorias, elas estão conseguindo nos últimos tempos rendimentos muito elevados
e acabam atuando no melhor dos mundos, né? Porque o volume de pagamentos está um volume muito elevado. Quando você vê, por exemplo, o que se paga hoje no Judiciário, o que se paga hoje no Ministério Público, o que os advogados públicos estão recebendo em termos, né, de pagamentos extra dos honorários, né, com praticamente uma garantia de estabilidade de emprego, né, porque praticamente não tem avaliação de desempenho, não se demite por falta de comprometimento, né, por desempenho aquém no setor público brasileiro. O Estado brasileiro arca com todos os custos da infraestrutura de trabalho dessas pessoas, né? Então, banca os custos do escritório, banca os custos dos assessores, banca os custos dos estagiários, né? De todo aquele staff, compra os equipamentos, né? Paga a internet, paga. Então, o Estado paga toda a infraestrutura. Não se tem concorrência nesses setores, é óbvio, né? E aí essas categorias estão querendo receber como os advogados privados do topo, né? Porque também a comparação não é com a média do que se paga no setor de advocacia privada, né? O parâmetro sempre são os grandes escritórios, os escritórios mais bem-sucedidos. Então, essas categorias acabam querendo estar no melhor dos mundos. Ter os ganhos do setor privado, de um lado, e ter todas as garantias do setor público do outro, né? E sem levar em consideração qualquer parâmetro de produtividade, de entrega, né? Então, a gente viu nos últimos tempos os pagamentos, principalmente, né, para essas carreiras, dispararem, e a gente não está tendo um ganho expressivo na redução do tempo de tramitação dos processos, na redução da insegurança jurídica. Então, não tem uma contrapartida, né? E a mesma forma, quando a gente olha para o setor empresarial, quando uma empresa justifica a isenção tributária nesses termos, né, de que é difícil fazer negócio para o Brasil, essa empresa desconsidera que seria muito melhor, então, atacar os problemas que geram esse clima ruim de negócios que tem no Brasil, do que compensar aquele grupo por esses problemas. Então, seria muito melhor, então, a gente fazer reformas, melhorar a infraestrutura do país, né? Melhorar a carga tributária, do que compensar algumas empresas, porque são apenas algumas empresas que acabam ganhando esses benefícios, né? Então, um sistema que, inclusive, impede a gente de avançar, né? Porque cada um olha só o seu umbigo, e aquela velha história, né? Farinha pouca, meu pirão pouco, né? O Estado tem poucos recursos, então deixa eu assegurar aqui a minha verba, que vai pagar os meus salários, e o resto que se vire, né? Então, é uma lógica extrativista que a gente tem no Estado brasileiro por determinados grupos, seja do setor público, seja do setor privado. E interessante quando você trata lá no livro que você não tem uma preocupação tão somente de dizer sobre esses privilégios. Você diz lá e explica como que eles são mantidos e como eles são possíveis. E até mesmo em situações de crise, mesmo em situação de crise, eles se perpetuam. Eu lembro de uma situação que na época que a Dilma estava para ser impeachmentada, o Lewandowski estava negociando aumento do judiciário. No olho do furacão do impeachment, que é um trauma muito grande, assim, você pode ser contra ou a favor do impeachment da Dilma, mas essa não é a discussão. Nós estamos discutindo aqui um trauma muito grande para um país com pretensões democráticas, que é retirar uma pessoa que legitimamente foi eleita. Agora, se está certo ou não, aí é outra coisa. Eu queria que você até explicasse um pouco como que funciona, porque eu já imaginei, por exemplo, como que seria
a questão dos privilégios, por exemplo, no Poder Judiciário, porque toda instituição de Estado, ela recebe uma verba, né? Que é o seu orçamento, e esse orçamento, durante um período, ele tem que ser concluído. Se você não utiliza, o que você tem que fazer com ele? Devolver. Eu imagino que para não devolver, você entra com todos esses privilégios, que o senso comum tem chamado hoje de penduricalho. Eu tô certo ou eu tô viajando aqui? Como é que é isso aí? Não, David, esses privilégios são criados das formas mais variáveis possíveis, né? Então, no caso das empresas ou no caso dessas corporações do serviço público, né? Elas têm um lobby pesado, né? Então, tantas grandes empresas quanto essas categorias de magistrados, né? Dos advogados públicos, dos fiscais da Receita, né? Eles têm condição de bancar profissionais que vão fazer um corpo a corpo no Congresso Nacional, que vão fazer um corpo a corpo junto ao Judiciário, junto ao Executivo, para tentar obter um orçamento maior, para tentar obter uma mudança na lei, né? E são lobbies pesados, né? Eu me lembro que, até conto isso no livro, né? As associações da Receita Federal, que é uma carreira muito bem remunerada do Poder Executivo Federal, né? Os fiscais da Receita, eles têm uma associação bem poderosa, e em um determinado momento eles estavam discutindo com o governo a criação de um bônus, que é um pagamento extra, além do salário que eles têm, que já é um salário elevado, e eles contrataram ninguém mais, ninguém menos do que o Romero Jucá, né, que era um dos senadores mais poderosos ali do passado, né, que caiu durante a Lava Jato, e se tornou um dos lobistas mais poderosos de Brasília, e a Associação da Receita Federal contratou o Romero Jucá para aprovar a regulamentação do bônus deles, né? Então, são lobbies muito poderosos, né, que acabam atuando para criar esses privilégios, né? No caso das carreiras desses poderes que têm orçamento próprio, né, como é o caso do Judiciário, como é o caso do Ministério Público, como é o caso da Defensoria Pública, né, a Constituição assegura para esses órgãos a distribuição de uma fatia do orçamento que é administrada com independência e autonomia por esses órgãos, né? E o que a gente tem visto recentemente? Esses órgãos estão passando por um processo de digitalização muito grande dos seus processos. Então, a gente vê, por exemplo, no Judiciário, né, os processos indo para o meio eletrônico. Isso gera uma economia de despesa, né? Não se precisa mais ter tanto papel, tanta impressão, tanto arquivo. Os prédios não precisam ser tão numerosos, né? Porque a maior parte dos servidores está em home office. Então, se gasta menos com manutenção do prédio, se gasta menos com serviço de limpeza, de recepcionista, de vigilância, carro para levar processo para lá e para cá, né, servidor. Então, está tendo processo de economia desses órgãos, né, de despesas com processo de digitalização. E o que esses órgãos estão fazendo é que, ao invés de devolver esses recursos, né, essa economia de recursos para o orçamento público, né, esses órgãos estão tratando de criar, muitas vezes de forma administrativa, sem previsão legal, uma série de pagamentos, né, pagamentos de benefícios, né, de gratificações, que a gente, como tratou de penduricário, né, chama desse nome, que é um nome até de brincadeira, mas que é uma coisa muito séria, né? Você tem uma previsão, inclusive constitucional, de que essas carreiras recebem por subsídio,
Foi criado assim no passado, né? O subsídio foi criado para abarcar os vários pagamentos de verbas que existiam no passado, inclusive no passado houve uma elevação do valor do subsídio justamente para abarcar todas essas verbas, e o que a gente está vendo agora é a proliferação novamente desses tipos de verbas extras além do subsídio, né? E isso muitas vezes criado de forma administrativa pelos tribunais, pelos órgãos do Ministério Público, sem previsão legal e sem o controle da sociedade e gerando pagamentos que vão muito além do teto remuneratório do serviço público. Então, são distorções que vêm sendo criadas com lobbies muito poderosos pelas associações, né, as associações dos magistrados, associações do Ministério Público, né, da advocacia pública, dos defensores públicos, da Receita Federal. Então, cada um buscando criar os seus benefícios para, eu costumo chamar que é uma corrida, para ver quem ganha mais, né, que a gente está vendo no serviço público brasileiro. E isso é muito ruim não só para o cenário fiscal, mas mesmo para a sociedade brasileira como um todo. Ô Bruno, e tem uma questão que é assim, a gente tá falando de efeitos imediatos, e tem uma coisa no Brasil, inclusive eu tava até numa roda de conversa assim, que toda vez que vai falar de serviço público, essa conversa aparece, que como que esse tipo de desigualdade e de privilégio, ele vai impactar em outras coisas que eu acho que tem a ver, que você deixa isso bem evidente no livro, que é o fato de entender que o serviço público no Brasil não presta. Sabe? Porque você tem... Esse discurso... Não, é o que eu tava querendo dizer porque toda vez que você vai falar que o serviço no Brasil não presta, a primeira coisa que a pessoa que não tem conhecimento desses dados que você traz é a seguinte: tem que acabar com esses privilégios desses magistrados. Como é que o cara ganha 100 mil? Como é que servidor... Aí já vai assim, fala magistrado e já leva para todos. Tem que acabar no Brasil, tem muito servidor público. Só que você trouxe aí que nós estamos falando de 1% do funcionalismo público que tem acesso a esse tipo de remuneração altíssima. Pro padrão brasileiro, assim, se ficasse só na remuneração que ele tem prevista constitucionalmente, já era desproporcional. Mas aí você recebe, além de tudo essa quantidade toda, aí eles já vai e traz para todo o sistema do serviço Sim. público. O David, esse ponto é muito importante, eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente, né? E eu acho que essas carreiras, elas é uma visão, inclusive, de muito curto prazo e que olha o próprio umbigo demais, né, em relação a esse contexto, né? Porque esse ponto que você chamou a atenção, ele é muito, muito sério, né? Porque sem dúvida nenhuma, essas notícias, né, que a gente é bombardeado a todo momento, né, dessas categorias, né, recebendo esses salários muito elevados, né, isso mina a credibilidade da população nas instituições do Estado brasileiro, né? Então, quando sai essa notícia, né, de que os juízes estão ganhando 100 mil, 200 mil, 500 mil, né, o cidadão comum fala, é um bando de privilegiado e a gente tem mais é que fechar esse Supremo mesmo e a gente tem mais é que reduzir o Estado ao mínimo, né? E esse processo de generalização ocorre sem dúvida nenhuma, né? O cidadão médio brasileiro, né, acha que essa é uma realidade de todo o serviço público brasileiro e o que não é verdade, né? São dois grandes mitos que a gente tem em relação ao Estado brasileiro, né? O primeiro é que o Estado brasileiro é inchado, e isso não é verdade, né? Quando você olha o número de servidores públicos no Brasil, né, em relação à população, a gente tem menos servidores públicos no Brasil do que os Estados Unidos, por exemplo, que é tido como um país liberal, de Estado mínimo, né?
a gente tem menos servidores públicos do que a maior parte dos países europeus, né? Quando a gente soma aí servidores públicos, né, de federal, estadual, municipal, né, e toma também aí a força militar, a gente tem menos servidores públicos do que esses outros países. Então, o primeiro mito é esse, né? O segundo mito é que todos os servidores públicos ganham muito. Tem um estudo de uma organização, um estudo muito sério, né? É o Anuário de Gestão Pública da República.org, e eles mostram com dados do IBGE que 70% dos servidores públicos no Brasil ganham menos de R$ 5.000. Então, está longe de ser um pagamento de uma classe privilegiada, né? Mas quando a gente vê essas categorias com esses rendimentos, né, que inclusive passam o teto de remuneração do serviço público, né, você começa a ter uma distorção que gera um discurso na população que torna um ambiente muito propício para que surjam políticos populistas, seja de direita, seja de esquerda, que vão encontrar apoio na população com o discurso de que temos que acabar tudo isso mesmo, a gente tem que acabar com o Estado, temos que reduzir o Estado ao mínimo, né? Temos que acabar com essa casta, né? E a gente tem visto experiências nesse sentido no mundo, em vários países do mundo, né? Então, é um discurso perigoso, né? Que essa lógica dos privilégios alimenta esse discurso, e quando que o Brasil, por ser um país, né, tão desigual, com tantas carências, com tanto a ser desenvolvido, né, a gente, na verdade, a gente não precisa de um Estado menor, a gente precisa de um Estado melhor, né? Um Estado que preste melhores serviços para a população, um Estado que custe menos, né, em termos de carga tributária, né, que entregue mais para a população. E esse discurso não vai atingir isso, né? Então, quando as categorias defendendo esses pagamentos acima do teto, eu vejo como se essas categorias elas estão dando um tiro no próprio pé e alimentando um sentimento de revolta na população que mais cedo ou mais tarde pode se virar contra eles próprios e contra o Estado democrático como um todo. Mas é complicado porque, assim, quando a gente vê essa discussão, o Estado tem que ser menor, que o Brasil tem muito servidor, isso contamina, mas a pessoa que, esse senso comum que se criou, que você chamou de mito aí, ele tem um problema porque esse indivíduo médio brasileiro que não sabe como é que funciona o sistema, ele vai ter convicção de que é todo mundo mesmo. Só que muitas das vezes ele não para pensar que esses próprios privilégios que é determinado para esse topo da carreira, muitas das vezes ele prejudica o próprio funcionamento da estrutura do Estado. Afinal de contas, não tem dinheiro para todo mundo, mas tem para um pouco. Você entendeu a lógica? Então, a própria distribuição, dentro dessa lógica estrutural do Estado, ela também é geradora dessas desigualdades para o próprio serviço público. Assim, eu estou viajando ou é alguma coisa assim? Não, sem dúvida nenhuma, né? Essa lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ela gera uma grau, né? Um grau de desigualdade interno dentro do serviço público, né? Então, a gente vê as carreiras, né? O orçamento é limitado, você falou muito bem, né? E as carreiras disputam esse orçamento. E o que a gente vê no Brasil? Quanto mais organizada é a carreira, mais poderosa, mais poder de influência, quanto mais temida é essa carreira, mais ela consegue extrair benefícios do Estado, né? Então, você começa a criar distorções dentro do próprio Estado brasileiro, né? Então, por exemplo, uma carreira de gestor ambiental,
que é uma carreira, né, que inclusive dá suporte e apoia toda a política de prevenção de desmatamento, né, no Brasil, né, ela ganha bem menos do que uma carreira, por exemplo, de gestor governamental, né, que é, inclusive, a minha carreira. Né? Por que isso? Né? São carreiras com naturezas muito similares, mas só que uma está muito bem relacionada com os ministros, né, com os tomadores de decisão, e a outra não tem esse tipo de articulação. Né? Quando você olha, por exemplo, um fiscal da Receita e compara com um fiscal ambiental, para ficar na questão ambiental, mesma coisa. Né? O fiscal ambiental está ali se colocando, né, em situação muitas vezes de risco, né, com grileiro de terra, com garimpeiro, com do agro armado que está desmatando, por exemplo, a Amazônia. Né? Então, atividade de altíssimo risco. Enquanto isso, você tem um fiscal da Receita que tem uma atividade relevante, né? Mas que muitas vezes não está sujeito aos mesmos riscos. Por que um ganha, às vezes, mais do que o dobro do que o outro? Né? Porque uma dessas carreiras é muito mais poderosa, muito mais articulada, tem muito mais poder de pressão do que a outra. Né? Então, essa lógica acaba gerando uma série de distorções dentro do serviço público, desmotiva servidores públicos. Muitas vezes ela alimenta uma lógica ruim até do próprio ponto de vista da gestão de pessoas dentro do serviço público, né? Porque às vezes o servidor ele passa para um concurso, recebe todo um treinamento, um investimento do Estado para desenvolver essa atividade, e dali a 2 anos ele abandona aquele cargo porque ele passou num outro concurso para um outro cargo que paga melhor, né? Então, você tem todo um investimento que foi feito pelo Estado que é jogado fora por causa dessa lógica da desigualdade interna dentro do Estado brasileiro, que acaba gerando essa figura que é muito própria do Brasil, que é o famoso concurseiro, né? A pessoa que vai fazendo concurso até chegar naquela carreira que pague mais, né? Então, são várias distorções que a gente tem dentro do serviço público que, no final das contas, gera uma prestação pior de serviço público para a população, né? Seja pelo ponto de vista fiscal, que você mencionou, seja do ponto de vista da própria gestão de pessoas dentro do Estado brasileiro, que é esse caso que eu citei agora. E aí o ouvinte, uma hora dessa, já deve se perguntando assim, olha, como que isso é possível? Porque toda vez que a gente trata dessas questões, vem uma coisa na mente que você trata bem no livro lá, que é a questão da reforma administrativa. A gente tem muita dificuldade, toda vez que vai discutir sobre reforma administrativa, essas reformas, elas, pelas as poucas que eu tive a oportunidade de acompanhar, a gente vê que ela não chega nessa possibilidade desses órgãos de carreira aí de acesso a esses grandes salários, grandes benefícios aí, grandes privilégios. A última que a gente teve foi essa de 2004, que foi a reforma do judiciário, né? A gente teve essa reforma, a emenda 45, se eu me lembro bem. E a pergunta que fica, Bruno, é por que você já começou a explicar, mas eu queria entender um pouco melhor, e o ouvinte também, como que eles têm tanta influência, porque afinal de contas eu fico pensando naquela coisa lá do que você trata no livro também, e que também tem aquela coisa do Juvenal, lá da Roma Antiga, do poeta, né? Quem vigia os vigias? Eu fico imaginando como é o processo de conseguir, assim, olha, a gente entende que está com dificuldade financeira, mas veja bem aqui, tem um monte de processos seus aqui com a gente, como é que a gente faz? A gente pode dar andamento nisso aqui ou não pode? Tem denúncia que pode ser feita, a gente pode protelar isso aqui. Tem ações do Estado, da Advocacia Geral da União, do Estado, como é que a gente vai negociar? É porque eles criaram um próprio sistema que eles conseguem barganhar. Eu queria que você explicasse um pouco melhor se essa é mais uma intuição que eu tô tendo, que o ouvinte tá tendo, ou se isso é real mesmo, até porque você esteve mais próximo disso tudo, né? Ah, ótimo. Não, isso eu acho que acontece demais, sabe, David? Nessa disputa, nessa guerra, né, por tentar extrair o máximo de benefícios do Estado, aí vale tudo, né? Vale desde uma argumentação legítima, né?
tentando destacar a importância, né, do seu órgão, da carreira, né, das categorias, né? Então, vale também para as empresas, né? A mesma lógica, né? Tem empresas que falam, olha, a gente emprega muita gente, ou a gente tem um plano de investimentos para o Brasil muito relevante, então a gente precisa ter esse tipo de tratamento especial, né? Mas entram também ameaças veladas ou, às vezes, concretas da, das mais diversas naturezas. Então, por exemplo, quando você tem uma categoria da Receita Federal, por exemplo, se a Receita Federal ela tem o poder de gerar um caos no país, né? Porque vai ter um monte de mercadoria que vai ficar parada nos portos, nos aeroportos, né? Porque não vai ser feito o desembaraço dessas mercadorias pelas alfândegas, né? Você vai ter uma queda na arrecadação do governo, porque os fiscais não vão mais autuar as empresas, né? Então, tem uma pressão econômica, né, quando essa categoria faz isso, né? Tem categorias também que são temidas, né? Então, por exemplo, a classe política tem muito medo de um processo vindo do Ministério Público, tem muito medo de uma ação dos delegados da Polícia Federal numa investigação, tá? Então, quando essas categorias chegam para negociar com os deputados, por exemplo, ou com os ministros do Poder Executivo, né, eles têm um tratamento diferente, porque são carreiras temidas. O político fala, não vou comprar uma briga com um promotor, um procurador no Ministério Público, porque eu sei que eu tenho as minhas vulnerabilidades e esse cara pode abrir uma investigação contra mim e vai arruinar a minha carreira. Então, tem esse tipo de jogo e tem um jogo do acesso, sabe, David? Daquela coisa das portas se abrirem. Então, quanto mais poderoso é o grupo, então, por exemplo, você tem a Anfávia, né, que é a Associação das Empresas que produzem carros, né, das montadoras de carros no Brasil, né? Quando o presidente da Anfávia ele quer falar com Lula, ele consegue falar com Lula, né? Mas se você tem, por exemplo, o presidente da Associação dos Catadores de Papel, né, por exemplo, né, ele não tem esse acesso, né, para falar com o presidente da República. Por quê? Porque tem categorias que são mais poderosas, articuladas, né, temidas do que outras, né? Então, quando um grande doador de campanha, né, quer alguma coisa de um político, ele pega o telefone e liga para o celular do político, do deputado, do senador. Um cidadão comum como eu e como você, não temos esse acesso. Então, isso tudo acaba gerando um ambiente que alguns conseguem levar, conseguem obter aquilo que eles pleiteiam, enquanto o resto da população não tem esse tipo de tratamento. E é bem interessante isso que você está trazendo aí, porque eu fico imaginando o seguinte, porque não tem nada de republicano, a gente já chegou a essa conclusão, né? Porque você pensa, por exemplo, que são objetivos da República Federativa do Brasil acabar com todas as formas de desigualdades regionais, né? Então, assim, há uma falta daquilo que se coloca no livro também, de um compromisso coletivo. Um compromisso coletivo com a própria estrutura de um país que pretende acabar com as formas de desigualdades regionais e todas as outras formas dessas desigualdades. E aí, já que a gente chega nesse período aqui, esse tempo da conversa, fica uma pergunta assim, como que a gente poderia, de imediato, superar, assim, com 2 ou 3 medidas, mais imediato, que a gente poderia superar esse problema? E quais seriam os passos para a institucionalidade superar esse problema, assim, né? Porque a gente vê que pode ser, no primeiro momento, que é aquela coisa do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Mas eu não sei se pode ser só isso. A gente não pode imaginar isso com um país com tanta potência que tem para se desenvolver e ser um país mais equitativo, sabe? Bom, são
questões, né? É uma questão que não tem uma solução fácil, sabe, David? Mas, assim, eu acredito que tem uma agenda de discussão que a gente precisa tocar, e aí eu vou mencionar nessas duas dimensões, né? Tanto em relação aos supersalários, quanto em relação aos benefícios das empresas, né? Quando a gente olha os supersalários, né, a gente, você mencionou reforma administrativa, né? É, longe de querer reduzir direitos de servidores públicos ou de precarizar o Estado brasileiro, não é nada disso que eu defendo, né? Pelo contrário, né? Mas quando você olha a questão dos super salários, né? A gente tem uma agenda que a gente precisa discutir, né? Primeiro ponto da agenda é transparência, né? A gente não sabe, principalmente no âmbito de outros poderes e no âmbito estadual e municipal, quanto que se ganha no Estado brasileiro de uma forma geral. Então, os portais de transparência são muito ruins, a gente tem muitos órgãos que não divulgam os salários de uma forma fácil que a gente possa comparar. Então, por exemplo, a transparência no Ministério Público é muito ruim, a transparência no Senado é muito ruim, nos tribunais de conta é muito ruim, né? Nos estados, muitos estados e municípios do Brasil. Essa questão, né, de você poder ter um raio-x de quanto se paga, né? Como a gente tem no portal da transparência no governo federal, por exemplo, né? Isso não existe. Então, a gente não consegue atacar o problema do supersalário sem ter a dimensão exata desse problema no Brasil, né? Então, acho que tem uma agenda de transparência, tem uma agenda urgente, que é uma agenda de recuperar a autoridade do teto remuneratório. Então, a Constituição estabelece que ninguém pode receber mais do que o ministro do Supremo. Isso deve ser ponto, sem exceção. Teto é teto, ele tem que ser cumprido. Ele foi estabelecido, ele tem uma razão de ser republicana. Então, a gente precisa recuperar a autoridade do teto. A gente precisa repensar as estruturas de carreiras. Então, por exemplo, quando a gente olha a magistratura, um recém-aprovado num concurso para juiz já está ganhando mais do que o ministro do Supremo no Brasil hoje. Eu fiz até um estudo junto com um jornalista do UOL, que mostrou que no último concurso da magistratura do TJ São Paulo foram 96 aprovados, 93, pouco mais de um ano depois, já estavam ganhando mais do que o ministro do Supremo. Isso está errado, né? Isso vai contra a lógica de carreira, né? Então, a gente precisa repensar as estruturas de carreiras no Brasil, a gente precisa repensar uma estrutura de avaliação individual de desempenho no Estado brasileiro. Então, não faz sentido, por exemplo, citamos aqui os advogados públicos, não faz sentido um advogado público que é super inovador, que virou uma jurisprudência a favor do Estado junto ao Supremo, que ele ganhe o mesmo do que o advogado público colega dele, que ficou jogando paciência durante o mês inteiro. A gente precisa ter um critério de avaliação de desempenho, que seja justo, que seja razoável, né? Que não permita perseguições, mas a gente tem que avançar nessa agenda. Então, tem uma agenda mínima de discussão, e eu tenho outros pontos, mas eu citaria esses. Na parte das empresas, a gente precisa ter uma sistematização do sistema tributário brasileiro para não permitir que seja tão fácil você criar uma isenção, um benefício, né? Essas questões de concessão de benefícios tributários no Brasil, também pela linha da transparência, né? A gente precisa que venha acompanhado de cálculo de custo-benefício,
eu não sou contra você ter política industrial. Todos os países têm política industrial. Mas no Brasil a gente tem uma política industrial para vários setores que não tem meta, que não penaliza a empresa que não gera emprego, que não tem exigência de contrapartida de investimento, contrapartida de exportação, né? Então, a gente precisa repensar essa estrutura de incentivos tributários no Brasil na linha da transparência e na linha da cobrança das empresas, porque as empresas precisam ter contrapartidas, né, para aquilo que elas recebem, né? Então, tem uma agenda que precisa ser atacada, que, no fundo, né, vai contribuir para o alcance de termos um Estado mais eficiente, mas também para o alcance de um Estado fiscalmente responsável, mas, sobretudo, um Estado que atinja esses objetivos fundamentais da República, que estão lá no artigo 3º da Constituição, que são absolutamente desconsiderados no Brasil atualmente. E também eu acho que um ponto importante também seria justamente a conscientização da sociedade civil, né? Porque a partir do momento que ela tem consciência de que boa parte da precarização do serviço público ela acontece em função dessa desproporção na escolha dessas destinações, desse orçamento para essas instituições, acaba que isso facilitaria muito ela entender que esse tipo de supersalário, esse tipo de isenção... Eu costumo até brincar com o pessoal, falar assim, igual um dia desse eu fiz um vídeo mesmo lá no Instagram, uma mulher criticando as cotas raciais, né? E aí eu fui e falei, mas é engraçado, o problema das cotas é justamente quem recebe é destinatário das cotas, né? Porque tem outras cotas no país aí que ninguém fala nada, que é o auxílio moradia, Exato. né? Que é o auxílio, claro, que é os honorários, que é as isenções fiscais. Essas daí todo mundo acha legal, é meritocrática e tudo certo, né? Exato. Mas aí quando você tem uma proposta de reestruturação de desigualdades do país, aí é problemática, desvaloriza a pessoa que recebe a cota, não sei o quê. Sim. Isso é complicado, né? Eu acho que esse ponto que você falou é muito relevante, David. Nada disso vai mudar se não tiver conscientização da população da gravidade desses problemas, né? E se a população não se mobilizar para corrigir essas distorções, né? Essas meias entradas, né, que acabam beneficiando tantos grupos que não precisam, né, desse tipo de tratamento do Estado, né? Mas isso só vai vir de baixo para cima, porque de cima para baixo a classe política não tem interesse, incentivo em comprar essas brigas. E a gente já teve governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, né? A gente tem Congresso mais alinhado com o governo, menos alinhado com o governo, e nada disso muda, porque ninguém está disposto a comprar esse tipo de briga, né? Isso só vai mudar, a gente só vai começar a mudar esse ponteiro aí quando a população se conscientizar e começar a pressionar por mudança, né? Enquanto isso não acontecer, por isso que a gente precisa que a imprensa divulgue essas questões, por isso que a gente precisa que a academia faça pesquisas relacionadas a isso, né? Por isso que a gente precisa de divulgadores e influenciadores, né, como você, né, toquem nessa ferida, porque a gente precisa criar uma massa crítica na população brasileira de que certas coisas não se coadunam com aquilo que a gente espera do país que tenha uma sociedade mais justa, uma economia mais próspera, isso só vai vir de baixo para cima. E é isso mesmo. Então, gente, chegamos aqui ao final de mais um episódio do Mas e Si. Agradeço imensamente ao Bruno pela disponibilidade de estar aqui conosco aqui. É uma felicidade muito grande te rever aqui no podcast. E ainda que seja virtual, né? Mas e também agradecer, e já vou fazendo a indicação para começar com essa conscientização popular aí, que vocês comprem o livro do Bruno, né?
que é O País dos Privilégios. É um livro sensacional, gente, muito bem escrito, com dados muito consolidados, assim, não é nada de achômetro, é um livro muito bem feito mesmo, é uma linguagem acessível. Acho que a proposta do Bruno, ela tem um compromisso muito grande com a questão de levar a República a sério, e a proposta de tentar potencializar, de desvelar essa potência que o país tem. Mas para isso a gente tem que romper com algumas estruturas que já estão assim, bem consolidadas no nosso país, que é essa má distribuição de renda. Então, Bruno, é uma felicidade muito grande estar aqui com você. Espero que em outras oportunidades que eu vi lá no livro, que é o volume 1. Então, logo que tiver o volume 2, você volta aqui também para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. Bom, Dente, eu que agradeço aí pela oportunidade de falar aí do meu trabalho com quem acompanha aí o seu podcast. Um grande prazer te encontrar aí, mesmo que virtualmente. Temos que resolver essa situação presencial aí, a próxima vez que você vier aqui a BH. Queria agradecer a oportunidade, a divulgação aí do livro, as palavras muito gentis em relação ao livro, ao meu trabalho, né? Deixando claro que não teve nenhum acerto prévio aqui não, né? Mas esse merchandising aí, mas muito obrigado mesmo pela divulgação. E aí, como você mencionou, é o volume 1, a ideia é que seja uma trilogia, né? Estou trabalhando agora na conclusão do volume 2, que vai tratar dos privilégios empresariais, e depois o terceiro volume vai tratar dos privilégios para as classes das pessoas ricas e super ricas, né? Então, espero concluir aí essa agenda aí de pesquisa nos próximos anos, e com certeza vai ser um grande prazer estar aqui no podcast para falar dos desdobramentos aí da pesquisa nessas outras dimensões. Então, gente, ele disse que não teve nenhum, combinado previamente, mas é porque quando o livro é bom, gente, a gente fica impactado, então a gente tem que fazer propaganda e falar bem, porque, assim, além de ser um trabalho acadêmico de excelência, porque o Bruno, ele tem essa qualidade, desde lá do trabalho dele, que foi o livro sobre a influência do capital nas eleições, todo mundo elogiou muito, né? E esse livro dele, novo agora, País dos Privilégios, também não é diferente. Então, a gente tem que elogiar mesmo, porque é um trabalho que pode nos ajudar mesmo a pensar o Brasil que a gente quer, a proposta de um país mais igualitário, que vai ao encontro daquilo que está lá no nosso objetivo enquanto República Federativa do Brasil, né, o artigo 3º da Constituição. E lembrando que aquilo ali não é só uma intenção, não. Aquilo ali é justamente um conjunto de pessoas que se reuniram e propuseram. E quando eles propõem lá que propõe uma sociedade justa, igualitária, e que vai acabar com as desigualdades regionais, não é só uma projeção para o futuro. É a própria Constituição reconhecendo que o país é injusto e ele não promove essa igualdade. Então, agradeço imensamente, e também a você, ouvinte, que ficou até o final aqui. Esse áudio, eu confundi aqui, esse episódio do áudio da biblioteca de áudio do YouTube, da Blue Dot, a arte desse episódio ficou com a Gluco Design Criativo, e queria dizer pra você também que se você gostou desse episódio, nos siga, curta e compartilhe nosso conteúdo lá nas redes sociais, e lembre-se que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A partir de R$2 você ajuda a manter e a aperfeiçoar esse podcast. A sua contribuição é muito importante para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Um abraço fraterno para todos e todas, fiquem bem e até daqui 15 dias. Tchau!